Acautelai-vos que ninguém vos engane. Este é o tema do nosso estudo bíblico de hoje. Amém? O tema é ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aleluia! Foi a advertência do Senhor Jesus em Mateus 24. O tema é baseado no versículo 4 de Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aleluia! Porque já há muitos falsos profetas que têm levantado pelo mundo e muitos anticristos. Aleluia! E têm enganado a muitos, porque viram muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Amém? Glória a Deus. Hoje o tema é, mais uma vez, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Em relação a este tema, que é um tema, eu diria, importantíssimo, especialmente nos dias que antecedem a chegada do Messias, é um tema nestes dias finais, é um tema importantíssimo, o preparo para o arrebatamento. Então, Deus não vai arrebatar todo aquele que diz ser um cristão, ou seja, Jesus não vai arrebatar os cristãos, ou melhor, os cristãos, aleluia, corretamente falando, os cristãos nominais, crentes da boca para fora, aqueles que honram ao Senhor com os seus lábios, se aproximam com a sua boca, mas com o seu coração estão longe de Deus. Porque Jesus disse: hipócritas, halamanto kovanaya, rebanagasteria, rocamaia praia súria, em vão me adoram, ensinando preceitos são de homem. Com a vossa boca, né, se aproximam de mim, charamantoromanaia, mas com o vosso coração estão longe de mim. Aleluia! Então, a maioria dos pregadores da internet e fora da internet estão enganando o povo. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. A maioria estão enganando, né? Com vários falsos evangelhos, mas eu hoje não vou fugir do tema. Hoje é escatologia, é a doutrina dos últimos dias. Aleluia! A doutrina que irá preparar a igreja para esse grande evento que é o arrebatamento, que todos nós desejamos ser arrebatados. Mas para ser arrebatados tem que ser santificados. E sem a santificação ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Jesus não vai arrebatar crente de qualquer jeito. Pois já lá vamos. Qual é a condição para ser arrebatado? Amém? É a santificação do espírito, da alma, do corpo e em toda a tua maneira de viver. Mas vamos lá. Amém? Então, será que Jesus vai vir agora em 2025? Como dizem muitos profetas, olha aqui, foi revelado por quem? Quem é que revelou? Foi revelado. 3 chapadas na boca ainda era pouco. Uma cabeçada na face era pouco. Não é? Um espancamento era pouco. Nos falsos profetas era pouco. Se fosse nos dias da lei de Moisés, seriam apedrejados até descerem ao pó. Aleluia! E assim tirávamos o mal da nação de Israel. Mas atualmente andam impunes, dizendo abobrinha. Foi revelado, Deus me revelou, o arrebatamento será no dia 23 de setembro de 2025. Se fosses meu filho, levavas 3 chapadas na cara bem assentes, para te converteres. 3 chapadas na cara bem assentes para te converteres a Cristo. Amém? Então os falsos profetas estão por aí dizendo que Jesus vai vir no dia tal, no dia e hora que ninguém sabe, mas eles são mais sábios do que o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: nem o Filho sabe, mas unicamente o meu Pai. Mas eles sabem o dia e a hora que ninguém sabe. Veja que idiotas, marcando. Uns dizem que é 23, outros dizem que é 24, outros dizem que é 23 ou 24, que é na festa das trombetas. Veja que nércios, marcando o dia, a hora, mês e ano do arrebatamento. Olha que loucos. Loucos. Ainda hoje Deus vai pedir conta das vossas almas. Vai pedir as vossas almas e o que vocês têm preparado para quem será. Falsos profetas irão perecer. Glória a Deus. Então tem muita gente aí a dizer dia 25, né? Olha aí, até nos Estados Unidos da América dizem: people are saying September 23rd is the rapture. Estão dizendo que em 23 de setembro é o arrebatamento. Estão dizendo, os idiotas estão dizendo. E aqui muito bem o irmão Isaiah Saldivar
combatendo essa heresia de perdição, doutrina de demónios. Profecias. Idiotas, aqueles que acreditarem e propagarem essas profecias, serão condenados naquele dia. Estão acreditando e repassando o engano para terceiros, sendo pedras de tropeço. Charamando glória à praia. Olha aqui a heresia. Irmã orou com fé sobre o arrebatamento em setembro. Então, ela já sabia que ia ser em setembro e orou com fé sobre esse arrebatamento de setembro. E Deus lhe mostrou o 23 e 24 de setembro. Amém? E este irmão aqui, Rafael, todos os dias no seu canal posta sonhos do arrebatamento. E a maioria deles são falsos. São falsos. Então, como é que esta gente não é presa? Como é que não há uma lei para prender o irmão Rafael? Amém? O irmão Rafael devia estar atrás das grades. Ele, não é? O Romilson Ferreira, que também todos os anos marca a data. Os que marcam as datas e aqueles que propagam profecias falsas com datas, dia e hora do arrebatamento, deviam estar na cadeia. Esta é que é a realidade. Enganando o povo. Olha aqui. Arrebatamento em setembro. Vendi o meu carro. Este vendeu o carro. Grande idiota. Vendeste o carro. Se tu morreres crendo nessa mentira, vais para o inferno. Crendo que o arrebatamento é nessa data, tu vais para o inferno. Vendam tudo. Vendam tudo. Então, o sangue de Jesus tem poder. E todos os anos, já há 8 anos atrás, que marcavam a data do 23 de setembro. Se fosse assim tão fácil, toda a igreja estaria preparada para aquele dia. Se soubéssemos o dia e a hora, que ninguém sabe, quando Jesus viesse, ninguém seria deixado para trás. Aleluia, ninguém perderia a sua salvação. Toda a gente iria ser salvo. Toda a gente iria ser arrebatado, porque estariam preparados. Se os cristãos soubessem o dia e a hora que ninguém sabe, olha que loucura. Deus lhe mostrou o arrebatamento em 23 de setembro de 2025, há 15 anos atrás. Deus lhe mostrou. Está bom, meu irmão. Hoje estamos a dia 7. 7 e 7 são 14. Com mais 7, 21. Não é? Aleluia. Então, daqui a 18 dias, todos vós ireis saber que eu falei a verdade. Todos estes são falsos profetas. E esta aqui é falsa profetisa já há 15 anos atrás que ela é falsa profetisa. Já há muito tempo, já viu o tempo de se converter, de se arrepender, de nascer de novo. Não é? Arrebatamento a 23 de setembro de 2025. Não é? Últimas notícias. 23 de setembro de 2025, o arrebatamento. Isso vai-te chocar. Vai-te chocar, vai. Então, claro que tem gente combatendo esta heresia, mas a maioria aplaude esta heresia. Já há 7 anos, 8 anos atrás, aqui há 7 anos, que era o 23 de setembro. Todos os anos inventam, é aos 3 dias de escuridão. Vai haver 3 dias de escuridão. Não saia de casa, feche as portas, tranque-se em casa, compre velas. Velas acendem-se pelos mortos, mas eles adoram o Satanás, por isso é que vão comprar velas. Não é? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus, aleluia, Jesus disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me ouve não andará em trevas. Então, todos os anos a mesma pataquada. O arrebatamento será neste ano, eles dizem, será neste ano. Será até ao final do ano. Marcam data limite. Encostam Deus à parede. Olha, Deus vai ter que vir até ao final do ano. Já o leão pentecostal, toda a gente sabe quem é o leão pentecostal, também uma vez marcou, eu creio que não sei se foi em 2017, também marcou. O arrebatamento seria naquele ano, seria até ao final do ano. Nada aconteceu. Então, e é da sã doutrina, entre aspas, sã doutrina que permite o segundo casamento. Então já não é sã doutrina. Não é? É sã latrina. É fossa. É vaso sanitário. Não é sã doutrina, é vaso sanitário. O segundo casamento, para mim, é vaso sanitário. Repanai, defender o segundo casamento. Eu tenho que defender é Cristo. Cristo diz que qualquer deixar a sua mulher e casar com outra adultera. Aleluia. E Paulo acrescentou, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, nem os adúlteros entrarão no reino dos céus. Não sou eu que eu digo. Foi o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Quem sou eu para anular o que está na Escritura? Nada tenho contra os recasados, são almas. Como os beberrões, como os homoafetivos, as mulheres afetivas, mulher com mulher, homem com homem, como os roubadores, como todo o tipo de rebeldes, desobedientes e blasfemos, como todo o tipo de pecadores.
Amém? O segundo casamento é apenas mais um pecado, como há muitos. E as pessoas precisam ser salvas. Nós devemos amar as almas, mas odiar o pecado. Simplesmente nós não podemos aceitar numa igreja, não é? Numa igreja verdadeira, as pessoas recasadas estejam preparadas para descer às águas do batismo e as que membram noutras igrejas que permitem tais pecados ingressem nas suas fileiras. Façam parte do rol de membros de uma igreja séria, sadia na fé, uma igreja que prega a santificação do espírito, alma e do corpo. É inaceitável dar a Santa Ceia a pessoas recasadas. Inaceitável separar ao obreiro alguém recasado ou ungir a pastor. Inaceitável um indivíduo recasado iniciar um ministério. E há muitos que iniciaram ministérios. E eles estão se enganando eles mesmos. O fundamento já está errado, está no pecado. Não é? Como é que ele vai salvar alguém se nem ele mesmo se salvou? Claro, perceberam a ironia, porque quem salva é Cristo. Mas como é que alguém pode ser instrumento de salvação se nem ele tem para ele? Como é que ele vai dizer, larga o teu pecado se ele está em pecado? Larga o adultério se ele está em adultério e está no segundo casamento. Então é complicado. Então o que não falta é enganador. Jesus disse, cautelai-vos que ninguém vos engane. Repanaga subbeneganderia. Repalamanaga súria. Oh, glória a Deus. Então estão muitos enganando. 23 de setembro, o arrebatamento. Alguns questionam, outros criticam, mas muitos até aceitam. Arrebatamento na festa dos trombetas de 23 ou 24 de setembro. Olha aqui, Jesus me contou. Jesus te contou. Se estivesse ao pé de mim, levavas 3 chapadas na cara para despertares. Jesus contou, toma lá. Pum, pum, pum. Agora cadeia. Agora xadrez. Algemava logo ele atrás das grades. Lugar de... Então... vamos parar de palhaçadas. Jesus te contou. Jesus te contou, meu irmão. Se fosse no tempo do Antigo Testamento, tu serias apedrejado até desceres à sepultura. Ramanto kouramaya reba nagashouria. Lamanto kouvarabia cantarabastéria. Olha aí. Ele pediu a Deus uma última confirmação. E Jesus lhe mostrou 23 de setembro no céu. Que Jesus. Que Jesus. É mais uma revelação falsa do canal Irmão Rafael Oficial. Este homem devia ser preso e o seu canal banido da internet. Devia ser preso. Devia ser preso, meu irmão. Porque ele mesmo não tem visão, não tem revelação. Deus não lhe revela nada. E se revela é coisa falsa. Mas aos amiguinhos dele revela o diabo e ele acha que é Deus. E propaga a mentira no canal dele. É um canal de mentiras. Este canal Irmão Rafael Oficial. Se morrer enganando o povo, quantos só do susto, da ansiedade, achando que é no dia tal e depois chega aquele dia, ninguém apareceu, já não tiveram um infarto fulminante do miocárdio e já não pereceram por causa destes canais. Estes canais só servem para gerar incredulidade nas pessoas, porque aqueles que acreditam que Jesus vai vir numa data que pode ser prevista e predita por homens falhos, pecadores, remanagashaya. Muitos deles que acreditam nestas heresias e mentiras do canal Irmão Rafael Oficial, quando essa data, quando passa a data e nada acontece, alguns tiram até a sua própria existência. Tiram até a sua própria vida. Alguns deixam de existir. Alguns dão em loucos. Outros se desviam. Outros não querem mais saber do Evangelho. Ficam revoltados porque Jesus não veio na data que o profeta, que a profetisa, que o vidente revelou. Que o revelador revelou. Que o profeta Kodak revelou. Então ficam frustrados com o homem achando que é... E com Deus. Deus não tem culpa, meu irmão. Vai para a Escritura. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Porque Jesus disse, cautelai-vos que ninguém vos engane. Parem de marcar datas, dia e hora que ninguém sabe. Parem de encostar Deus à parede. E Deus vai vir até ao final deste ano. Quando não vai vir nada até ao final deste ano. Deus não vai vir até ao final deste ano. Então vocês estão errados. Tu podes, para ti pode vir. Se tu morreres, vais ter com Deus, mas é com o diabo. O Deus que tu vais ter é com o Deus deste século. Vais lá para baixo, não vais lá para cima. Porque tu estás acreditando em mentiras e propagando mentiras. Arrebatamento dia 23 de setembro. Pataquada. Porquê tanta euforia a 23 de setembro e arrebatamento? Porquê tanta euforia? Os mais eufóricos, né? Esse pessoal aí, esses cristãos aí, a maioria desses que creem em datas de arrebatamento, vive uma vida mundana.
vive amigado, vive amaziado, como é que vai ser arrebatado? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como é que alguém está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento vai ser arrebatado? Como é que alguém que assiste pornô vai ser arrebatado? Como é que alguém que bebe cervejinha, uma cervejinha de vez em quando, um copinho de vinho, um champanhe, um whisky, vodka, vai ser arrebatado? Como é que alguém vai ser arrebatado preso na internet, preso nos videogames? Ai, Deus quer libertar. Ninguém vai ser arrebatado nesse dia, porque não vai haver arrebatamento. Mas se Jesus viesse nesse dia, eles não subiriam, certamente. A maioria desses que creem em datas já estão crendo na mentira e não serão arrebatados. Se morrerem agora, se partirem desta existência agora, não serão arrebatados. 23 de setembro, o fim do mundo. Este está a dizer que vai ser o fim do mundo. Fim do mundo. O mundo vai acabar. Luas de sangue. Também é a pataquada, a palhaçada das luas de sangue. Nibiru. Não é? Eu costumo dizer isto, não é Nibiru, é o Nabo irado. É o planeta Nubiru, ou Nibiru. Nabo irado. Isto é tudo gente louca. Gente, luas de sangue. Onde é que já se viu luas de sangue? Não é? Porque eles pegam na profecia de Joel e de Mateus 24 e de Apocalipse capítulo 6, acerca que o sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue, para dizer que um eclipse solar ou lunar previsível por homens, falhos, pecadores, seria, não é? Seria o cumprimento da chegada de Jesus, quando é uma mentira. A chegada do dia do Senhor, quando é uma inverdade. Então estão-te enganando, meu irmão. Mesmo os pré-tribulacionistas mais sérios, porque eu não sou pré-tribulacionista, já fui enganado durante muitos anos, mas graças a Deus, Deus abriu os meus olhos espirituais e me deu uma grande revelação no monte. Então o arrebatamento não será pré-tribulacional, isso eu te posso garantir. Isso eu te posso garantir. Até os pré-tribulacionistas mais sérios não acreditam nessa história de marcação de datas. Mas os idiotas da internet não leem Bíblia e andam só atrás destes profetas falsos. É como aquele profeta que profetizou que Lula nem iria subir o Planalto. Não iria subir a rampa do Planalto. Que não iria receber a faixa. Tudo mentira. Lula já é o presidente. Com ou sem fraude, eu acredito que houve, plenamente que houve, mas, de facto, Lula subiu. É o Reginaldo, é o apóstolo Reginaldo qualquer coisa. É tanto profeta aí profetizando Lulas, Bolsonaros e nada cumpriu. É os mesmos também que são pré-tribulacionistas. É os mesmos também que alguns ficam até marcando datas para o arrebatamento. É o mesmo tipo de naipe de falsos profetas que a internet está cheia, mas tu segues esses profetas, tu não lês a tua Bíblia. Que a maior profecia é na Escritura, então tu mereces ser enganado. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus não disse, errais não conhecendo profecias de profetas famosos ou youtubers. Disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha aí. O Leão Pentecostal, há uns anos atrás, há uns anos atrás, também profetizou o ano do arrebatamento. O mesmo que é o mais feroz defensor do segundo casamento na internet. Depois do pastor Moábel ter partido, com ou sem Deus, espero que ele tenha se arrependido de ter ensinado heresias e que esteja no céu. Mas o mais provável é que ele esteja no inferno, infelizmente. Infelizmente para os teus seguidores e para os teus familiares. Porque ensinou muita heresia, principalmente na área do segundo casamento. Ensinava muitas verdades, mas também muitas heresias. Ou várias heresias. E algumas de perdição. Então, o principal defensor feroz do segundo casamento e que atacava quem prega a verdade, que o casamento é um só, biblicamente é um só. Quem casa pela segunda vez entra numa relação adúltera, de adultério, não é casamento perante Deus. Não é? Então agora temos o Leão Pentecostal, que é um feroz defensor do segundo casamento. Também especulou já o ano do arrebatamento e quebrou a cara. Tinha 99% de certeza. Agora há certeza que eu por terra, enganando os seus seguidores e fiéis. Eu sou fiel de Jesus, não de pastores. Amém? Glória a Deus, quem morreu na cruz foi Jesus, não foi nenhum pastor. Especialmente falsos pastores na internet, falsos profetas. Não é? Então,
Depois, há 7 anos atrás, Jesus não voltou no dia 23 de setembro. Mas agora, passado 7 anos, as mesmas heresias do dia 23 de setembro da festa das trombetas voltaram. Esse irmão falou com o Senhor Jesus. Falou. Voltará em setembro de 2025, numa festa das trombetas. Numa. Falou. Falou com Jesus ou com Tamuz? Ou com Capuz? Ou com Capacete Tuz? Falou com quem? Falou com Jesus ou com Jesus? Se falou com Jesus, não é o Jesus, não é Yeshua. Olha aí, arrebatamento será dia 23. Será? Fiat nessa Vanessa. O arrebatamento será no dia 23. Então, chegada iminente do dragão Nibiru, planeta X. Agora isto aqui misturou ficção científica com teorias da conspiração, com Dragon Ball Z, com animes japoneses, sei lá com o quê. Amém? Já vos digo que eu não assisto a anime japonês, para a honra do Senhor. Arabacai, estou liberto. Perco tempo com essas coisas da televisão. Araman tocou Ramaya Praia, 23 de setembro. Já desde 2015 profetizavam. Em 2017 também profetizaram. O arrebatamento está chegando. Tá. O que está chegando é a grande tribulação, meu irmão. O que está chegando é a manifestação do filho do pecado, o homem da perdição. Então vem já há muitos anos atrás, já desde 2015, estamos em 2020, há 10 anos atrás, que o arrebatamento é em setembro. Para muitos é sempre na mesma data. Quando falha a data, estão uns anos sem dizer nada. Depois voltam ao ataque, dizendo, não, afinal equivoquei, mas é no outro ano. O anjo lhe disse, festa das trombetas 23 e 24 de setembro. Toda a igreja deve estar pronta. Então, o canal que mais tem heresias de perdição, doutrinas de demónios, escatológicas e falsas profecias, em relação à área do arrebatamento, um dos que tem mais é o canal Irmão Rafael Oficial. Amém? Então, o povo vive com o coração nas mãos. Ai, ele está vindo, cuidado, ele está vindo. O que é isso, meu irmão? Servem a Jesus pelo medo? Tens de servir pelo amor. E não por medo. Estás em pânico. Espera aí, mais outra heresia. Esse homem orou a Deus sobre o arrebatamento em setembro e Deus lhe confirmou. Foi muito real, mês de setembro. É o mês do arrebatamento. Vamos chegar a outubro e ninguém vai ser arrebatado. Amém? Eu não faço apostas, mas se eu fosse do mundo e se fizéssemos apostas, estes homens iriam perder toda a sua fortuna. Eu iria ficar milionário. Amém? Porque eles iriam perder, não iriam acertar. Não é? São adivinhos. São adivinhos gospel, são feiticeiros gospel. Adivinhando. Olha aqui, 23 de setembro, arrebatamento, grande tribulação e juízo final. A ordem não é o arrebatamento, a ordem é a grande tribulação, depois é que vem o arrebatamento e depois vem o dia da ira do Senhor e só depois o juízo final. Portanto, eles não sabem nem interpretar corretamente as profecias bíblicas, a escatologia, e fazem uma salada com a ordem dos eventos, com os eventos e com a ordem deles. Mais um falso profeta aqui, o Dr. David Ower, para muitos o Elias que havia de vir, mas também o T.B. Joshua era o Elias que havia de vir. Esse já morreu. Eram as duas testemunhas de Satanás em África. T.B. Joshua e Dr. David Ower. E há muito mais, enganando, se exaltando a si mesmos. Então, há 7 anos atrás, o Romilson Ferreira também profetizou, no dia 23 de setembro. 23 de setembro. Então o povo merece ser enganado. Vocês merecem ser enganados. Se estes profetas fossem espancados, fossem uma brutal sova, cada vez que profetizassem coisas erradas, calhar paravam de profetizar. Não sou profeta, sou boiadeiro. Sou carpinteiro, sou marceneiro. Paravam de profetizar. Mas não há lei que permita tal punição. Não é? Olha aqui.
Este agora veio com o outro falso profeta de Daniel Mastral. Pega numa conversa do Daniel Mastral, que era um dos maiores falsos mestres da plataforma, falso satanista, enganador, levou muita gente à condenação, homem sem unção nenhuma, não tinha o Espírito Santo, tinha o Espírito do engano, um homem que enganava, que depois até tirou a sua própria existência. Toda a gente sabe que ele tirou a sua própria existência. Está no inferno já. Daniel Mastral, tu que admiravas ele, está no inferno. Para já não era Daniel Mastral, nome falso, nome fictício. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa, nem profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. Então ele não vai entrar no céu, já está no inferno já, aguardando o dia do juízo final, este Daniel Mastral. Mas as pessoas gostam de repassar coisas de falsos profetas. Diz aqui, 23 de setembro, o arrebatamento vai acontecer. O que vai acontecer no 23 de setembro, provavelmente, é que tu vais ter uma decepção. No mínimo. Né? E, talvez, te vão chamar de falso profeta. Tu que apoias as falsas profecias de terceiros. Amém? Não vou perder agora mais tempo aqui com isto. É só ver que a internet está cheia. Então vamos voltar aqui. Dentro do contexto aqui desta palavra. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o que é que disse Jesus? Não haverá sinais, a minha vinda é iminente ou será iminente. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Então tem muitos falsos cristos e falsos profetas operando nas igrejas e nas nações. Enganarão a muitos. Então a maioria dos cristãos estão sendo enganados por estes indivíduos que ficam marcando datas. Né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, depois do princípio das dores, vai vir as dores finais, as dores de parte finais, que são mais fortes e num menor intervalo de tempo entre ambas. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Para quem não sabe, a expressão seres atormentados, do grego telipsis, literalmente é tribulação. Vos hão de entregar para a tribulação. Então os cristãos serão entregues à tribulação. Não é? Porque Jesus estava falando para os seus discípulos, e os discípulos daqueles dias não viram o anticristo. Nem passaram por uma grande tribulação histórica, mas viram vários anticristos, tipos de anticristos, e passaram por grande tribulação histórica. Mas a igreja dos últimos dias, eles não passaram pela escatológica, profética, futurística, mas a igreja dos últimos dias, os discípulos dos últimos dias passarão. Então vos hão de entregar para seres atormentados, para a tribulação. Vos a quem? A vocês, meus discípulos. E os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados em Antioquia de cristãos. Então cristãos é a igreja. Então a igreja dos últimos dias vai passar pela tribulação. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Ou seja, até à vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Esse será arrebatado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Porquê é que Jesus mandou fugir? Porque, aleluia, aleluia, porque é hora, porque se tu não fugires, tu vais ser martirizado. Naqueles dias muitos morrerão. Talvez a maioria dos cristãos vai morrer martirizado. Aleluia, vai ser preso, não é? Espancado e posto fim à sua vida. De maneira cruel. A maioria decapitado. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus mandou fugir porque vai haver um grupo de sobreviventes. Aleluia! Que vão sobreviver vivos. Vão estar vivos até o dia do arrebatamento. Então Jesus disse, aleluia, então porquê é que vão entregar os cristãos para a tribulação? Aqui, seres atormentados é a tribulação. Por causa que o anticristo se sentou no lugar
santo do templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo já se manifestou e colocou lá uma abominação desoladora. Xarabandagaia, praia, súria, cantarai. Quando isso acontecer, rima, nagaxá, então estiver nas deias, fujam para os montanhas, mas eu vou estar em Brasília. Então foge para a caverna, para a planície, para a floresta, foge para um local onde dê para fugir. Porque a grande tribulação não começa em Brasília, mas vai lá chegar. Não começa em Lisboa, mas vai aqui chegar. Não começa no Japão, mas também chegará lá. Não começa na Alabaia, Praia, Súria, na África do Sul, mas também vai alcançar a Austrália, os Estados Unidos da América, os países nórdicos, todos os países serão alcançados. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes, é hora de fugir. Mas na minha cidade, localidade, não tem monte. Mas tens uma floresta, foge para a floresta. Mas tens uma caverna, foge para a caverna igual a Elias. Foge. Ou então, deixa-te martirizar. E quem estiver sobre o telhado, não deixe-se a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Obviamente, vão ter mais dificuldade em fugir. E orei para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, porque na Judeia os judeus guardam o sábado e não fazem coisa alguma, nem ajudam ninguém no sábado, nem vendem nada a ninguém no sábado. Então, se o dia em que a pessoa começa a fugir naquela região da Judeia for um dia de sábado, não pense que vai a uma loja comprar alguma coisa. Remanai para fugir mantimentos, ou um kit de sobrevivência, ou uma tenda para acampar no mato. Não vai, aleluia, cantar a mastério, que vai estar tudo fechado. Porque haverá então uma grande tribulação, aflição aqui é eclipse, tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias, quais dias? Os dias da grande tribulação, não é os dias atuais. Muitos babacas, idiotas, nércios, tolos, muitas virgens nércias estão dizendo que os dias já estão sendo abreviados. Texto dentro do contexto é aqueles dias. Que dias? Os dias da grande tribulação, porque haverá então uma grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, encurtados, literalmente amputados, mutilados, reduzidos, diminuídos, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, se a grande tribulação durasse 1260 dias, tempos e metade de um tempo, os 42 meses do governo do Anticristo, os 3 anos e meio da segunda metade da 70ª semana de Daniel inteiros, nenhuma carne salvaria. Não havia nenhum cristão vivo até o dia do arrebatamento. Mas por causa dos escolhidos, aqueles que foram separados por Deus para estar vivos até o dia do arrebatamento, serão diminuídos aqueles dias. Então ninguém sabe quantos dias durará a grande tribulação. Sabemos que vão ser dias, plural, 2 ou mais, é dias. Eu creio que é muitos dias, não é apenas 2, tal como diz a profecia de Daniel, capítulo 11. Mas não vai durar 3 anos e meio inteiros. Agora vamos ver aqui um mapinha escatológico. Aleluia. Arrebatamento para a ira. Ok. Amém. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Jarabanagaia. Saramashuri Cantarabenévia. Amém. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Amém. Então, aleluia. Jesus disse: quando depois vires que há a abominação da desolação, quando é que ela vai ser colocada? A meio da 70ª semana de Daniel. Porque Daniel 9:27 diz: e ele, o príncipe que há de vir, o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E a meio da semana, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar as oblações e as ofrendas e porá a abominação que desola. E depois Jesus disse: quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, está sentado no lugar santo do templo, quem lê entende, então, se estiver a dizer, fujam para os montes, mandou fugir, porque se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? Os dias da grande tribulação. A grande tribulação só começa a meio da 70ª semana de Daniel. Nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, diminuídos. Vem do grego kolubu, literalmente amputados. Temos aqui um outro quadro que ilustra isso de uma forma bem melhor. Glória a Deus, amém? Então, aleluia. Então, a 70ª semana de Daniel tem uma duração de 7 anos. Está aqui a amarelo. Amém? A primeira metade, Jesus disse, não é? A primeira metade, não é? Que é a aliança de paz e segurança, não é? A guerra mundial e a fome e crise financeira mundial.
tudo isso é o princípio das dores. Então vos hão de entregar para a tribulação. Então, a meio, antes da tribulação, dá-se a abominação da desolação. E logo a seguir vêm os dias da grande tribulação. Se aqueles dias não fossem abreviados, seja, amputados, literalmente tesourados, amputados, multidados, pela vinda de Jesus e pelo arrebatamento, nenhuma carne salvaria. Não havia nenhum cristão vivo até o dia do arrebatamento, mas por causa dos escolhidos, são muitos os chamados e poucos os escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, escolhidos, a palavra escolhidos surge 23 vezes no Novo Testamento. 3 vezes para se referir a Jesus, uma para se referir aos anjos eleitos de Deus, não é? E as restantes 19 vezes cristãos salvos, igreja. Então os escolhidos aqui são a igreja. Por causa da igreja serão abreviados a igreja. Não é por causa dos judeus. Jesus nem estava falando para os judeus, estava falando para os seus discípulos, que foram pela primeira vez chamados em Antioquia de cristãos. E cristãos é a igreja. Mateus 24 foi escrito para a igreja, não para os judeus. Amém? Oramanagai, prai, suri, kendereia. Então se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está ali, não deixe crédito. O que é que estão dizendo? Jesus vai vir no dia 23 de setembro. É? Esse mastral que já dorme no colo do capeta, porque quem tira a sua própria existência, a sua própria vida, para o céu não vai, está no inferno. E aqueles que creram nesse mentiroso também vão para lá. Se não se converterem, se não se arrependerem, terem gasto dinheiro nos seus livros diabólicos, porque paga mais o satanismo do que divulga e exalta a Cristo e o cristianismo. Então vai tudo para o inferno. Seguidores de mastral, atenção, se convertam ou desçam ao inferno quando morrerem. A escolha é vossa. Sois livres para decidir a quem quereis servir. É bem claro. Porque surgirão, então se disserem que o arrebatamento é no dia, na hora, no mês, no ano tal, não acrediteis, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Não é o Dr. David Howard, não diz que faz descer o fogo do céu à terra? Aparece uma coluna de nuvem. Não é? Então, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais eles. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, literalmente brilha, cintila, faísca, resplandece, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Obviamente aqui é uma parábola, uma comparação. Quando morre um animal no campo, se ajuntam não somente águias, mas também outro tipo de aves, abutres, condores, urubus, aves necrófagas e animais necrófagos também se ajuntam ali, como as hienas e outros animais que comem carniça. E logo depois da tribulação daqueles dias, então quando é que se dará o arrebatamento? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, disse Jesus. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Iramandaramasteria, anda, claia, praia, sur. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem. Sinal como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão, vai ser visível. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá e até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então o arrebatamento só acontece depois, imediatamente depois da tribulação. Não existe nenhum arrebatamento antes da tribulação. Todos nós desejamos ver o dia do arrebatamento e participar do arrebatamento. Não apenas ver o dia, mas participar. Mas sabemos que, biblicamente, embora isso nos pareça, não é, um período difícil, ninguém quer passar, não é? A grande tribulação, ninguém gosta de sofrer, todavia, Jesus disse que nós iríamos passar. Os discípulos dos últimos dias irão passar. Se Deus não me levar antes, se Deus não te levar antes, para a glória, se tu não partires desta existência para a eternidade com Deus, tu vais passar pela grande tribulação. E não haverá nenhum arrebatamento antes da grande tribulação. Isso é falso. Quem crê nessa mentira vai perecer. Pode até perder a sua salvação porque não estará preparado, não é, para os eventos que vão acontecer antes do arrebatamento, que é uma severa perseguição mundial contra os escolhidos. Haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde que houve nação até Antarabandaias de aleluia, desde as origens, desde a criação até agora, e nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, fica com esta palavra
Glória a Deus. Jesus está aqui alertando. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganarão muitos dizendo que Jesus vai vir no dia e na hora que ninguém sabe. Mateus 24, 36, mas daquele dia, ora, aleluia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. O que é que a gente sabe? Que esse dia, a hora que ninguém sabe, vem precedido de sinais, e os sinais ainda não estão cumpridos. Um dos sinais é a ascensão do anticristo. Não é? Primeiro, a aliança que ele vai fazer e depois a violação dessa aliança. Portanto, o sinal é a chegada do anticristo. E o segundo sinal é ele violar a aliança, a abominação da desolação, a meio da 70ª semana de Daniel e a grande tribulação. Sem que a grande tribulação aconteça, chegue ao fim, a igreja não pode ser arrebatada. Então, em dias de grande perseguição, sereis arrebatados. Seremos arrebatados. Não é antes da tribulação, mas é depois, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então, tendes que vos preparar para esse dia. Amém? Que é o dia do Senhor. Que é na abertura do 6º selo do Apocalipse, em cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Portanto, escatologia bíblica é o texto dentro do contexto. Relaciona Joel capítulo 2 com Mateus 24, com Apocalipse capítulo 6 e 7, e tu vais entender quando é que será o arrebatamento. Aquela grande multidão de salvos, quando é que vai ser arrebatada? Depois da tribulação daqueles dias. Porque João perguntou para o ancião, quem são estes e de onde vierem? Aliás, perguntou o anjo para João. E João disse, Senhor, tu sabes, disse para o ancião, tu sabes. Ele disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, sem que tu venhas da grande tribulação e não laves as tuas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, sejas purificado dos teus pecados, vivas em santidade, tu não vais ser arrebatado. E esse arrebatamento é somente depois da tribulação daqueles dias. Amém? Então Jesus te ama e quer te salvar. Tu que não aceitaste a Cristo, aceita-o agora. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus quer te abraçar. Quer tornar a escrever o teu nome no livro da vida e te dar comunhão com Ele. Amém? Esta é a mensagem. Te prepara para os dias finais e não vás em cantigas do bandido. Não é? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Não creias em mentiras. O arrebatamento não é agora. Não é? Eu hoje ouvi uma heresia. A porta da graça já se fechou. O tempo acabou. A porta da graça já se fechou. Se o tempo acabasse e a porta da graça já se tivesse sido fechada, porque ela não se vai fechar, eu tenho que comprovar isso. Tenho até estudos provando que a porta da graça jamais pode se fechar, porque senão ninguém mais será salvo. Então, se o tempo já tivesse acabado, então ninguém mais seria salvo. Não adiantaria nem pregar o Evangelho a nenhuma outra criatura, porque todos já seriam condenados. E também a igreja não seria arrebatada. Se o tempo já acabou e a porta da graça já se fechou, então ninguém seria salvo e ninguém seria arrebatado. O que é uma loucura pregada por vários, até pastores pré-tribulacionistas. Cuidado com as heresias de perdição, doutrinas de demónios na internet. Vive em santidade, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Obedece à sua mensagem, larga o mundo e as suas concupiscências e as suas vaidades. Aleluia! E carnalidades e sensualidades. Vive em santificação e Jesus te arrebatará naquele dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.